Olá pessoal, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Martorelli Dantas, mas este vídeo vai especialmente para o pessoal que está estudando e se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil que está se aproximando. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que estão na labuta, estão se esforçando, estão se dedicando. A minha expectativa é que nós estejamos unidos, estejamos juntos até a vitória. E eu espero que vocês aí no Brasil, eu aqui em Barcelona, estejamos conectados. Eu fico impressionado com este lugar, estou aqui há 2 dias apenas, e algo que me impressiona é como tudo funciona e funciona bem na Espanha, aqui na Catalunha em especial. Eu fiquei impressionado ao ver que os trens passam de 5 em 5 minutos, os metrôs, o transporte público funciona, é limpo, a utilização é racional, há sempre lugar para você fazer a sua viagem sentado. Como seria bom se no Brasil nós pudéssemos ter algo parecido, ruas limpas, vias iluminadas, as pessoas se sentem seguras andando mesmo sozinhas de madrugada. Nós estamos aqui com o sonho e com o desejo de ver o Brasil avançar em todas as áreas e principalmente na atividade da gestão pública, para que o nosso cidadão brasileiro receba o cuidado que ele é merecedor. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos aqui para conversar sobre direito penal. Na aula de hoje eu quero lhes falar sobre o lugar do crime e sobre o princípio da extraterritorialidade. Ao fazer isso, comento o artigo 6 e o artigo 7º, o artigo 6º e 7º do Código Penal. Eu falei a vocês que quanto ao tempo do crime, o princípio que nós utilizamos é o princípio da atividade. Já em relação ao lugar do crime, o princípio que adota o Código Penal brasileiro é o princípio da ubiquidade. A palavra ubiquidade, ela vem da teologia, é de uso teológico inicialmente. Ubíquo é aquilo que está em mais de um lugar simultaneamente. É diferente de onipresente. Onipresente é o ser que está em toda parte simultaneamente. Disse, por exemplo, na teologia, que Deus é onipresente, porque ele está em toda parte ao mesmo tempo. Já o corpo de Cristo, na Eucaristia, ele é ubíquo. E por que é ubíquo? Ele não está em todo lugar, mas ele estaria em todo aquele lugar que fosse invocado pelo sacerdote à sua presença no momento eucarístico. Assim, se algo pode estar em 2, 3, 4 lugares simultaneamente, disse que isto é ubíquo. O artigo 6º do Código Penal diz o seguinte, vamos à leitura. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tudo está aqui neste bem como. Ora, a primeira parte do artigo 6º fala da teoria da atividade. É o mesmo enunciado que encontramos quando falamos sobre o tempo do crime. Considera-se o tempo do crime aquele momento da ação ou omissão em que se pratica a conduta típica. Agora, quando se fala do lugar do crime, disse que é aquele que onde acontece a ação ou omissão que dá causa ao crime, bem como aquele onde ocorreu ou deveria ocorrer o seu resultado. Daí, o Código Penal brasileiro decidiu que considera-se o lugar do crime tanto o da ação ou omissão, quanto aquele do resultado. Daí que se fala de ubiquidade. Comentando esta dimensão, a questão do lugar do crime, Guilherme de Souza Nutti elucida que, para fazer uma interpretação harmônica com o artigo 70 do Código de Processo Penal, que afirma que
o lugar do crime para efeito da aplicação da lei processual penal é aquele onde se operou o resultado do crime, e aí poderíamos ter uma dificuldade, como o Código Penal considera tanto o lugar da atividade quanto o lugar do resultado, se o Código de Processo Penal considera tão somente o lugar do resultado. Na verdade, a teoria que se deve adotar é a teoria do resultado. A gente deveria imaginar que o lugar do crime é aquele em que se realizou o resultado. Contudo, para não limitar a aplicação da lei penal brasileira, pensando especificamente, diz Nutti, nos crimes que acontecem na fronteira entre o Brasil e outros países, então o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade. Explicando, ora, se o indivíduo cometeu o crime no Brasil e, para fugir da aplicação da lei penal brasileira, vai para outro estado, afirma-se a competência da justiça brasileira. Se o indivíduo cometeu o crime no estrangeiro, mas então veio para o Brasil, afirma-se a competência da justiça brasileira, a aplicação da lei brasileira. Então, a preocupação seria esta. Mas, do ponto de vista prático, o que acontece é o seguinte, meu aluno. Onde deve ser aplicada a lei? Quando a gente está falando do território nacional. Quando a gente está pensando no território nacional, nós devemos ter o juízo competente, aquele em que estiverem presentes o maior número de provas, onde o maior número de provas puder ser colhido. Porque vejam só, se nós adotássemos, tendo como ponto de partida o que está estabelecido no Código de Processo Penal, nós teríamos que o lugar do crime seria aquele em que ocorreu o resultado. E a jurisprudência é farta ao admitir que nos crimes contra a vida, por exemplo, é possível estabelecer como competência o juízo do lugar em que ocorreu a prática delituosa, não aquele em que se deu a consumação ou produziu-se o resultado morte. Deixa eu dar um exemplo a você. Imagine que o indivíduo foi alvejado, foi atingido por projétil de arma de fogo na cidade de Catende. Ora, esse indivíduo ferido na cidade de Catende, o crime ocorreu na cidade de Catende, a ação se deu lá, mas esse indivíduo, a vítima, foi socorrida numa ambulância e só veio a falecer horas depois no Hospital da Restauração. Eu pergunto a você, onde o juízo encontrará mais informações, ou antes, onde o delegado de polícia encontrará mais informações para levantar o autor do crime, para encontrar a justa causa? Você sabe o que é justa causa, não é? Justa causa é prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Esse é o objetivo do inquérito policial. O objetivo do inquérito policial é estabelecer provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Óbvio que a investigação deve se dar em Catende, onde ocorreu o fato, onde estava naquele momento tanto a vítima quanto o seu agressor. Recife, o local onde se consumou o crime, onde a vítima veio a falecer, terá pouco ou nada a dizer acerca deste fato. Então, nós devemos manter esta ideia. Do ponto de vista do Código Penal, se cair no seu concurso, se cair na sua prova do exame de ordem, como é que você deve responder? Quanto ao tempo do crime, teoria da atividade. Quanto ao lugar do crime, teoria da ubiquidade. É tanto o instante da ação ou omissão, quanto o momento do resultado. Aí compõe-se a palavrinha luta. Talvez você possa escrever aí, luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, as 4 letrinhas para a gente guardar, para a gente memorizar. Muito bem, espero que você tenha compreendido. E aí eu volto a um tema que já abordamos na aula de ontem, que é o tema da territorialidade. Tem a ver com o lugar e a forma como se aplica a lei penal. Na aula de ontem eu lhes disse, elucidando, comentando com vocês o texto do Código Penal, que o princípio da territorialidade nos diz essencialmente o seguinte: aplica-se a lei brasileira em todo o território nacional. Considera-se território nacional lagos e rios
do Brasil, dentro da área do Brasil, bem como as 12 milhas náuticas que envolvem todo o litoral brasileiro. Muito bem, a territorialidade por equiparação, nós temos embarcações e aeronaves do governo brasileiro ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Também aeronaves e embarcações de bandeira brasileira, mesmo privadas ou mercantis, em águas internacionais ou no espaço aéreo a ele correspondente. Então, nós temos isso com clareza, passamos este ponto. Agora eu preciso falar a vocês sobre extraterritorialidade. Extraterritorialidade é o seguinte: também se aplica a lei brasileira a crimes praticados fora do Brasil. Como isso vai ser aplicado, como essa lei será aplicada, é um grande problema diplomático, é um grande problema processual, mas agora, na esfera do estudo do Código Penal, do direito penal, nós vamos nos restringir a entender como acontece nas hipóteses elencadas pelo Código Penal esta extraterritorialidade, a aplicação da lei penal fora do Brasil, fora do território nacional, fora das condições pré-estabelecidas pelo Código Penal no princípio da territorialidade. Vejamos, há dois tipos de extraterritorialidade: a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Eu disse na minha aula do sábado passado, quando estávamos juntos naquela tarde gostosa, aprazível, que o direito penal é engraçado, porque ele é muito simples e talvez por isso seja uma das mais belas áreas do direito. Você que está começando no curso de direito, você vai ter a oportunidade de se apaixonar pelo direito penal, porque ele não apenas é simples, não apenas é pertinente, toca as mais importantes áreas da vida, mas eu dei vários exemplos em que o próprio texto legal nos ensina, nos explica, quando, por exemplo, eu comentei com vocês sobre desistência voluntária. O Instituto da Desistência Voluntária, que eu falarei mais adiante, mas eu queria só lembrar a nossa conversa do sábado passado, e esse é um tema que tem caído tanto em prova que não custa falar e repetir e reprisar. Desistência voluntária, esse fenômeno da desistência voluntária, cujo resultado é descaracterizar o dolo, a intenção da prática do crime, ou mesmo desfazer a possibilidade da aplicação da sanção penal, respondendo o agente não pelo crime que estava em curso no momento em que ele desistiu, mas somente pelos atos praticados e consumados anteriormente. Desistência voluntária. O que seria desistência voluntária? É quando o indivíduo desiste por vontade própria. Veja que coisa simples, é claro. Eu nem precisava ser estudante de direito para saber que desistência voluntária é aquilo que acontece quando o indivíduo, por vontade própria, nega-se a dar continuidade ao crime que já começara a praticar. Não é verdade? Então, desistência voluntária é aquilo que eu faço por vontade própria. Já arrependimento eficaz é aquele arrependimento, ou seja, o que é arrependimento? É o ato pelo qual o indivíduo, percebendo por si mesmo que não é interessante continuar a prática delituosa, na verdade, arrependimento se ele já consumou a prática delituosa, mas impede que os seus efeitos se realizem no mundo concreto, então nós temos arrependimento eficaz. Se é desistência, foi durante a ação ou antes de iniciá-la. Se é arrependimento, ele já praticou a ação, já concluiu a sua ação, mas impede que os seus resultados se consumem no tempo. Por isso é eficaz o seu arrependimento. Disse isso e volto para a questão da extraterritorialidade para dizer como as palavras, elas são elucidativas no direito penal. Elas não tendem a nos desviar a atenção. Extraterritorialidade, lei penal aplicada fora do território nacional. Extraterritorialidade incondicional, aquela em que a lei penal é aplicada independentemente das condições ou das relações que o Brasil mantenha com aquele outro estado estrangeiro. Extraterritorialidade condicionada, então esta dependerá de certas condições para a aplicação da lei penal. Vamos à leitura primeiro
daquelas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Para isso, é importante que façamos a leitura do artigo 7º do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 3 hipóteses. A primeira, inciso 1º, a linha A, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Aqui a hipótese é que o presidente da República, estando no estado estrangeiro, teve a sua vida ou a sua liberdade ameaçadas ou atingidos efetivamente. Veja, não é qualquer crime praticado contra o presidente da República. Por exemplo, crime contra o patrimônio. O presidente da República teve a sua bolsa furtada durante uma viagem diplomática e possibilidade raríssima, dificílima de se concretizar. Mas imagine que isso aconteça. Se aplica a lei brasileira? Não. Exclusivamente aplicar-se à lei brasileira quando o crime for contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A razão é simples. O presidente da República, muito embora nós estejamos passando por um período muito difícil da República Brasileira, mas o presidente da República é a encarnação do Estado brasileiro, onde quer que ele se encontre. Portanto, uma agressão à vida ou à liberdade do presidente da República é uma agressão ao Estado brasileiro, por isso aplicar-se-á a lei penal brasileira, onde quer que isso ocorra, incondicionalmente. Tanto é que a linha B do inciso 1º do artigo 7º vai falar exatamente sobre o patrimônio e a fé pública do governo brasileiro, dos estados-membros, dos municípios, do Distrito Federal. Ouça o que diz. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de estados, de territórios, de municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Hipótese também de aplicação incondicionada da lei penal brasileira. Ora, se é patrimônio brasileiro no estrangeiro, se o Estado estrangeiro permitiu que ali se estabelecesse um patrimônio, como por exemplo a Petrobras, que tem patrimônio em vários lugares do mundo, em que objeto de acordos, de consórcios, de cooperação, esta instituição brasileira, que deve ser valorizada e protegida, mantém dependências, estabelecimentos, uma instituição que mantém um patrimônio fora do país. Se o crime acontecer nas dimensões contra este patrimônio brasileiro, seja da União, seja dos estados, seja do município, seja de empresa pública, seja de empresa de economia mista, seja qualquer instituição que foi estabelecida pelo governo brasileiro, interessará a aplicação da lei penal brasileira, porque o crime foi praticado contra o patrimônio ou contra a fé pública. Por fé pública, nós temos a ideia de tudo aquilo que é documento, tudo aquilo que mostra e que manifesta a vontade do governo brasileiro. Imagine, por exemplo, que se falsificam passaportes no estrangeiro, ou se uma documentação diplomática que teria sido emitida pelo governo brasileiro é falsificada. Então, a fé pública foi atingida e interessa a aplicação da lei penal brasileira de modo incondicionado. A terceira e última hipótese, estabelecida pelo inciso 1º do artigo 7º do Código Penal, é o seguinte: contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ora, seja o indivíduo brasileiro, seja o indivíduo estrangeiro, que trabalha para o governo brasileiro, onde quer que ele se encontre, este indivíduo que a serviço do governo brasileiro trabalha ou age contra os interesses da instituição na qual ele está vinculado, então esse indivíduo comete crime e aí interessa ao governo brasileiro. Vamos voltar? 3 hipóteses. Primeira hipótese, contra a vida do presidente da República ou contra a sua liberdade. Contra o patrimônio e a fé pública da União, dos estados,
dos municípios, do Distrito Federal ou territórios, contra empresa de economia mista, empresa pública, enfim, qualquer empresa instituída pelo governo brasileiro. Em terceira hipótese, por aquele que está a serviço do governo brasileiro. Essas três hipóteses estão aqui elencadas no inciso 1º. O inciso 1º vai falar de uma quarta hipótese, que é a linha D, que é o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nesta hipótese, fruto de acordo com convenção internacional, então se o crime é de genocídio, talvez você não se lembre agora do que vem a ser um genocídio. Genocídio é aquele crime praticado contra uma etnia, contra uma identidade cultural, contra um povo, uma nação inteira, com o objetivo de desfazê-la, de desconstituí-la, de fazer com que ela não venha mais a existir. Essa quarta hipótese, uma hipótese muito menos provável, mas também importante que saibamos, porque pode cair em concurso público, também é hipótese de aplicação da lei penal brasileira de modo incondicionado. Então, só reprisando, nós teríamos contra a vida e a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio e a fé pública do Estado brasileiro, manifesto de vários modos, que seja pelos entes federativos, seja por instituições públicas ou economia mista. E a terceira hipótese é aquele que é o funcionário da administração pública brasileira e age contra a própria administração. A quarta hipótese, importante lembrar, são os crimes de genocídio, desde que o autor desse crime seja brasileiro ou esteja domiciliado no Brasil. No próximo vídeo eu vou falar sobre extraterritorialidade incondicionada, não, condicionada. Extraterritorialidade condicionada é o inciso 2º do artigo 7º do Código Penal. Queria estimular você a compartilhar este vídeo, a inscrever-se no nosso canal, para mandar suas dúvidas, talvez sugerir questões para serem respondidas aqui. É um prazer estar com vocês. Neste sábado, o professor Renato Dantas estará com vocês lá no nosso local, na Faculdade Metropolitana, sala 85, falando sobre a teoria da pena. E no sábado seguinte já estarei, com a graça de Deus, de volta ao Brasil e falarei para vocês sobre crimes em espécie. Espero, aqui mesmo de Barcelona, conseguir chegar à teoria do crime e abordar estes assuntos. Um grande abraço, paz e bem a todos vocês.